Olá pessoal, bem-vindo ao podcast da Lavro Perícias. Hoje estamos aqui com a Tatiana Coraci, que é engenheira de segurança, perita judicial. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Santos, também sou engenheiro de segurança, perito judicial, e estamos com um ilustre convidado aqui, né? Uma pessoa que tem uma fantástica experiência com relação à segurança em eletricidade. Para mim, um dos maiores especialistas do nosso país com relação ao assunto, né? E temos o prazer aqui de estar com Agnaldo Biso. Biso, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência aí nesses longos anos, né, que você atua com relação à segurança em eletricidade. Ok, olá. Primeiramente agradeço o convite, é um privilégio poder tratarmos do assunto de segurança e eletricidade dessa forma. Obrigado pelo elogio. Eu sou mais tratado como Biso por esse Brasil afora, né? Eu, basicamente, aí são quase 40 anos atuando na área, especificamente na área voltada para a segurança do trabalho com eletricidade e atendendo o Brasil todo, praticamente todo tipo de segmento industrial, né? E seja na interpretação e aplicação da NR10, seja nos processos de capacitação, seja nos processos de perícias voltadas para a parte da periculosidade pelo agente de eletricidade, enfim. Tive também o privilégio de participar da elaboração de várias normas técnicas, colaborando inclusive em normas regulamentadoras, em especial a NR10. E é isso. Vivo diariamente a atividade de segurança do trabalho em instalações elétricas. Pessoal, quando ele fala viajando pelo país, é real, tá? Diversas vezes que eu tenho ligado para o Biso, celular dele: oi Biso, onde você está? Ou ele está embarcando, ou ele está chegando de algum lugar do país, certo, Biso? É isso. Então tá sempre atuando, trabalhando. Na última semana, 2 semanas atrás, você estava na Alemanha, né, Biso? Fala um pouquinho o que você estava fazendo lá na Alemanha. Tá. Da Alemanha, além de ser voltado para o trabalho, também foi um momento de lazer, né, de aprendizado. Junto com alguns amigos, nós estivemos na Alemanha participando da feira A+A, é a maior feira de segurança do trabalho do mundo, né? Cada 2 anos ela ocorre na Alemanha. Esse ano foi em Düsseldorf. E é uma feira maravilhosa, gigantesca, onde é interessante, foi bacana verificar que tem questões, coisas novas, mas principalmente que nós estamos numa situação bem acima do que muitas pessoas pensam. Não vi tanta coisa assim que nós podemos dizer, nossa, que diferente, no Brasil isso, sobre isso, equipamento, sobre, enfim, de uma forma geral, eu entendo que nós estejamos muito bem. O que muda é cultura, o que muda é política de consequência, o que muda é a ideia de que, já que o nosso foco aqui é eletricidade, é a ideia de que uma instalação elétrica já seja construída segura. E não que se tenha, após a mesma, ficar tomando determinadas medidas básicas que já deveriam estar resolvidas desde a fase de projeto. Foi isso. Ok, Biso. Legal. Vamos falar um pouquinho, Biso. Eu queria que você desse sua opinião. Um item muito importante dentro da legislação, quando a gente fala em eletricidade, né? Não só eletricidade, mas eletricidade mais ainda, que é a análise de risco, né? Que a gente percebe que muitas empresas, nas nossas andanças nas empresas, nas organizações, que acabam negligenciando com relação a esse assunto. Ou não é uma análise adequada, completa, verificada por todos os itens, ou até mesmo às vezes nem fazem, né? E dentro da NR10, dentro da parte de segurança em eletricidade, entendo que é primordial. Ok, esse talvez seja o tema mais importante quando nós falamos de segurança e eletricidade. A concepção de análise de risco na NR10, a norma NR10 é uma norma em gênero, é uma norma de gestão e responsabilidades. Ela fala da obrigatoriedade da análise de riscos em vários momentos, né? Porém ela não fala como fazer.
Então nós temos uma dificuldade muito grande. Primeiro, quando eu falo em análise de risco para trabalhos com eletricidade, é o que deve ser avaliado. Como tratar de segurança e eletricidade leva à necessidade de conhecimentos, de parâmetros técnicos específicos, seja de normas técnicas nacionais, seja de normas internacionais, e não obrigatoriamente ser formado na área, mas ter conhecimento técnico, isso faz com que as análises de riscos existentes, a maioria, sejam insuficientes, ou sejam vulneráveis, melhor dizendo, pela falta de conhecimento e devido à generalização, à própria banalização do termo. A análise de risco na norma, ela tem uma condição macro quando eu falo que deve ser feita uma análise geral. E eu tenho a análise específica quando é do momento de intervenção. Então, basicamente, nós temos 4 fatores que devem ser considerados em gênero numa análise de risco para trabalhos com eletricidade. A primeira dela diz respeito, nem vou falar para uma sequência de prioridade, é só para evidenciar, o que diz respeito a incêndio, explosão. Isso nós temos normas técnicas que tratam sobre o assunto. Propriamente ao risco do trabalhador, nós temos a questão de choque elétrico, que é por contato direto ou contato indireto, e arco elétrico. Quando eu vou tratar essas questões de uma análise de risco, infelizmente, mas a grande maioria de todos os documentos de liberação existentes nas empresas, sejam ordens de serviço, permissões de trabalho, APRs, ou nomes quaisquer que sejam similares, eles são simples demais. Eles só perguntam assim, tem risco de choque elétrico? Tem risco daquilo? Ah, tem que atender NR10. Não, os itens não são estratificados. Então, a análise de risco, ela prioritariamente, ela deve ser precedida da interpretação dos métodos de trabalho. E aí entra a banalização. O fato de eu ter um circuito elétrico energizado, independente dos níveis de tensão, se é baixa ou se é alta tensão, não significa por si só que aquela instalação elétrica, aquele método de trabalho, aquele procedimento, vai expor todos os trabalhadores da mesma forma. Aí eu tenho método de trabalho, se é contato direto, indireto, distância, proximidade, potencial, se o circuito é energizado, qual é o nível de tensão, se um equipamento é compartimentado, segregado, se eu vou ter que mudar o estado físico de um equipamento, o EPI que eu vou usar, nível de energia incidente. Então, se eu tiver todos esses parâmetros minimamente considerados numa análise macro, eu tenho condições de, antes de intervir, saber o real estado de potencial de risco daquela instalação elétrica. Naquele cenário. Sim, naquele cenário. Aí sim. Agora eu posso ter uma análise de risco de intervenção que minimamente eu vou conseguir determinados requisitos de controle, porque aquele cenário já é conhecido e foi feita uma análise de risco adequada. Tentei sintetizar assim, por isso é um grande problema, porque está banalizado. Tem que fazer análise de risco. A grande maioria não conformidade quando eu vou nas empresas. Porque generalizam o documento, né? Pega meio que um modelinho, Exato. Comum do mercado. As pessoas têm necessidade de ter um modelo. Um papel. Me dá um modelo de análise de risco. Assim, o modelo em si, ele pode até existir, mas conceitos... Vou dar um exemplo a vocês, muito prático. E quaisquer pessoas que estejam aqui nos ouvindo, entre na sua empresa, pegue o documento chamado permissão de trabalho, que é para trabalhos com eletricidade. Verifique se lá tem 3 conceitos básicos. Fica como exemplo isso. Verifique se na sua permissão de trabalho existe a terminologia zona de risco, se existe a terminologia zona controlada, e se existe a terminologia limite de aproximação segura para arco elétrico. Depois que vocês tiverem essa resposta, vocês vão entender o que eu estou falando. Mais de 90% não vai ter. E aí, se eu não tenho esses itens que são intrínsecos da NR10, que são distâncias de segurança, que estão atrelados a choque elétrico, a arco elétrico, como eu posso ter uma análise de risco adequada? E como eu posso ter uma permissão também que seja eficaz? Exatamente. Então ela se torna muito vulnerável. Mas, tem um padrão, eu sigo o padrão A, padrão B. Gente, isso não resolve. Nós estamos falando de atividades dentro de um cenário que envolve eletricidade, que tem diversos parâmetros, são diferenciados para cada local de trabalho. Em gênero, o conceito é o mesmo, mas a aplicação disso naquela instalação elétrica, ela tem suas peculiaridades. Ou seja, o modelo generalizado não vai funcionar de forma alguma. Ele pode ser utilizado como referência, só que ele tem que ser estratificado. Então, só falar, tem choque elétrico,
porque choque elétrico eu tenho quaisquer circuitos energizados que eu tenho risco. Só que eu posso ter o choque elétrico sob controle. Então eu não tenho risco de efetivamente levar um choque elétrico naquela atividade. Então, e o arco elétrico é o maior problema. Porque o choque elétrico é uma condição estática. O arco elétrico é dinâmico, não tem uma distância única. Então hoje é interessante a análise de risco. Arco elétrico, EPI adequado. Qual? Quer falar análise de risco? Uma empresa que não tem o cálculo de energia incidente bem feito e uma análise de risco para arco elétrico estratificada por atividade e cenário, ela está vulnerável. Pode ter o documento que quiser, pode até ter proteção, mas é vulnerável. Eu não sei sequer qual é o nível do potencial de dano daquela instalação. Como eu posso falar, vou fazer uma análise de risco de intervenção? É subjetiva. Sim.